Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, da 31ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura proposta para a reflexão de hoje é de Filipenses 3, 17 até 4, 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Responderemos a esse texto com o Salmo 121, que diz: Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em suas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. O evangelho proposto para a nossa reflexão hoje é o de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Observem que é um problema antigo o fato de que dentro da comunidade de Filipos, para a qual Paulo escreve aos Filipenses, alguns irmãos eram ocasião de um testemunho em desacordo, inadequado, não em comunhão com o exemplo de Paulo e com a pregação de Paulo. Paulo chama atenção para o fato de que, curto prazo, essas pessoas parecem se dar bem, mas o próprio Paulo diz que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, A glória está no que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. E Paulo insiste, então, que na comunidade de Filipos se lute para dar bom testemunho. No Evangelho, Jesus mostra a habilidade de um administrador infiel que causa grande prejuízo ao seu empregado, já desconfiando de que seria demitido, prejudicando o seu empregado, facilitando o pagamento dos devedores deste patrão
prejudicando, portanto, melhor dizendo, o patrão, exatamente para já garantir ali à frente, dadas as vantagens que ele ofereceu a um e a outro para pagar o que devia ao seu patrão, pensando ali então em já conquistar algumas vantagens e, portanto, conseguir oportunidades de trabalho, ter onde se colocar. Jesus conclui dizendo que os filhos deste mundo são mais espertos na gestão das coisas deste mundo do que os filhos da luz. Com isso, Jesus já sugere que a tal da esperteza, que o espertinho, via de regra em geral, não é um filho da luz. É o filho da luz, ele entra pela porta estreita. Às vezes nós escolhemos o caminho mais comprido, mas o correto. A porta mais estreita, mas a porta que nos leva a Deus, é a porta da salvação. Penso que a gente que vive mergulhado na cultura do jeitinho brasileiro, do dar o jeito, do ajeita para cá, ajeita para lá, à luz dessa palavra, somos convidados a, de fato, caminharmos na luz, com todas as consequências do caminhar na luz, que às vezes é um caminhar árduo, difícil, mais penoso, mais custoso, curto prazo, mais longo prazo, um caminho que nos apazigua, que nos dá a paz, sensação de dever cumprido, a paz com a própria consciência e a certeza de estar na presença de Deus. Um dia abençoado para todos.